mar de substâncias químicas. Desde o início, os seres têm nadado ou flutuado em águas contendo substâncias químicas que sinalizam alimentos, veneno ou sexo. Nesse sentido, as coisas não mudaram muito em 3 milhões de anos. Animais, incluindo humanos, eles dependem dos sentidos sensoriais para identificarem alimentos, substâncias nocivas e adequação do parceiro sexual. O paladar é um dos sentidos químicos, o outro é o olfato. Os sentidos químicos eles fornecem informações que ajudam os animais a distinguirem substâncias químicas benéficas das prejudiciais. Embora pensemos nos dois sentidos sensoriais, paladar e olfato, como distintos, eles estão intimamente interligados. Sabemos que o sabor da comida está ligado não só ao paladar, mas também ao olfato, como por exemplo, no caso de um resfriado ou alergia, e se seu nariz estiver entupido, você provavelmente não irá poder sentir cheiros. Então, a comida perde sabor, porque muito daquilo que chamamos de paladar é, na verdade, o olfato. Os humanos se desenvolveram como onívoro, que traduzido do latim significa comer tudo. Eles se alimentavam conforme a circunstância do seu habitat. Foram desenvolvidos 4 sabores, que são eles: o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Posteriormente foi descoberto um 5º sabor, que é o umami, que traduzido significa sabor delicioso. Temos preferências gustativas inatas pelo doce, por exemplo, pois nos remeter ao doce do leite materno e o doce das frutas. E, instintivamente, rejeitamos o amargo, pois nos faz lembrar de algumas substâncias tóxicas. Estes 2 sabores estão relacionados à nossa nutrição. Existem 2 sabores que são os mais primitivos, que são eles, o salgado e o azedo, pois somos descendentes de habitantes marinhos. Vamos dar uma discussão mais especial ao salgado, pois ele é um regulador do líquido corporal. Isso mostra que tivemos uma evolução adaptativa. Esses 2 últimos estão relacionados à nossa sobrevivência. Tanto o paladar quanto o olfato fornecem informações sobre substâncias químicas que os animais podem ou não comer e ingerir. Assim, fica muito mais fácil manter-se afastado de substâncias que são prejudiciais ou nutrientes que são vitais. Se proteger de perigos que possam ser indicados pelos cheiros, como por exemplo, um vazamento de um gás ou uma comida estragada. Para distinguir o sabor de cada alimento, nosso cérebro combina informações sensoriais acerca de seu sabor, aroma e tato. Para percebermos os incontáveis sabores dos alimentos, primeiro, cada alimento ativa uma diferente combinação de sabores básicos, ajudando a torná-lo único. Segundo, muitos alimentos têm um sabor distinto como resultado da soma de seus sabores e aromas percebidos simultaneamente. Terceiro, outras modalidades sensoriais podem contribuir para uma experiência gustativa única. A temperatura e textura são importantes. Por exemplo, a sensação de dor é essencial para percebermos o sabor picante e estimulante dos alimentos apimentados. Outro exemplo também é que, sem o auxílio do olfato, a mordida em uma cebola seria facilmente confundida com a mordida em uma maçã. Portanto, para diferenciarmos o sabor único do alimento, nosso cérebro combina essas informações. Percebemos então que o funcionamento dá-se tanto no paladar como no olfato, pois neles há células receptoras que respondem às substâncias químicas e repassam informações ao sistema nervoso. Logo, a diferenciação entre os 2 sentidos ocorre pela localização dos receptores em cada um desses sistemas sensoriais. As substâncias químicas interagem com os receptores na boca e na garganta para produzir a sensação de paladar. A experiência nos diz que degustamos com a língua, mas outras áreas da boca, como o palato, a faringe e a epiglote. Os aromas dos alimentos consumidos também passam pela faringe rumo à cavidade nasal, onde podem ser detectados pelos receptores olfativos.
A gustação é primeiramente uma função da língua, mas regiões da epiglote têm alguma sensibilidade. Note como as passagens nasais estão ligadas de maneira que o odor da comida ingerida possa penetrar através do nariz ou da faringe, favorecendo a contribuição do olfato para uma percepção mais global do sabor. Na língua, podemos identificar regiões especializadas em cada um dos 4 sabores. A ponta da língua é a mais sensível para o sabor doce, o fundo para o amargo e as bordas laterais para o salgado e o azedo. Porém, atualmente sabe-se que os 4 tipos de sabores podem ser percebidas por qualquer região da língua onde haja papilas gustativas. Espalhadas sobre a superfície da língua estão pequenas projeções denominadas papilas, do latim papillae, que significa saliência, elevações. As papilas são classificadas quanto à sua forma em 3 categorias: filiformes, foliadas com formato cônica e alongada; as valadas, com formato achatado, ou fungiforme, com forma de cogumelo. Na frente de um espelho, coloque sua língua para fora e ilumine-a com uma lâmpada. Você verá facilmente as papilas, pequenas e arredondadas na ponta e nos lados, e maiores no fundo. Cada papila tem centenas de botões gustativos, visíveis apenas a microscópio. Cada botão tem cerca de 50 a 150 células receptoras gustativas, arranjadas como um gomo de uma laranja. Células gustativas constituem apenas cerca de 1% do epitélio lingual. Os botões gustativos possuem ainda células basais, que envolvem as células gustativas e mais um conjunto de axônios aferentes gustativos. A maioria das queixas relacionadas à perda do paladar se relaciona com os problemas olfativos. O olfato e o paladar estão conectados, por isso as papilas gustativas da língua identificam o gosto e os nervos do nariz o odor. Uma das causas da perda do paladar é o tabagismo, que é a exposição a toxinas químicas que causam lesões nas papilas gustativas. A língua dos fumantes apresenta uma cor amarelada, que provém da queima do tabaco. O tratamento nesses casos é parar de fumar e, após isso, as papilas se restabelecem e o paladar volta aos padrões normais, mas depende muito do tempo. O outro é a radioterapia, que são células que detectam os odores e podem ser lesadas ou destruídas pela exposição à radioterapia nos tratamentos de câncer. Se houver radiação nas áreas onde se situam as vias nervosas por onde passam os estímulos de gustação, poderá haver perda total do paladar. Em alguns casos, não há recuperação. Em outros, finalizando o tratamento radioterápico, a tendência de recuperação é gradual. Agora nós vamos falar um pouco sobre as curiosidades do paladar. Você sabia que as crianças possuem mais pupilas gustativas do que os adultos? Por isso, elas sentem de maneira mais intensa os sabores amargo, doce e azedo dos alimentos. Como, por exemplo, em certas verduras, elas percebem a concentração maior do amargo. E nas frutas, elas podem perceber a concentração tanto do doce quanto do azedo. E você sabia também que a temperatura pode influenciar no sabor do seu alimento? Quando temos alimentos mais frios, percebemos o gosto azedo e do amargo. E quando está na temperatura ambiente, você já consegue sentir a concentração dos sabores, tanto o doce e o salgado. Por exemplo, o chocolate que fica na sua geladeira, ele apresenta ser menos doce, então você vai sentir um gosto mais amargo. E quando ele está na temperatura ambiente, você vai já sentir o sabor doce do seu chocolate.
Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna love you all your life. And if you ever need a friend, Mama's right there to the very end. And if you're feeling down, you cry. Mama's gonna love